pessoal, há algum tempo eu perguntei para as minhas conexões no LinkedIn a respeito de responsabilidade social e a pergunta foi a seguinte: você deixa de comprar algum produto pela falta de responsabilidade social da empresa que produz esse produto? As respostas foram diversas, algumas respostas foram no sentido de que sim, eu deixo de comprar, outras foram no sentido de sim, eu deixo de comprar se a questão for uma questão séria, mas não para todos os casos. Houve resposta de que não, isso é puro marketing, então não compro, né? Claro, gente, eu estou falando aqui de uma pesquisa informal, né, sem caráter científico, feita em uma rede social e que também ali está sujeita a qualquer tipo de viés, inclusive viés do momento, né? Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, existe toda uma visibilidade do que as marcas têm feito nesse momento com relação à pandemia, com relação à ação em relação aos seus funcionários, né? Se coloca durante o período de quarentena, se coloca em layoff, se mantém os funcionários, se demite, se não demite. Então, até por isso, pode existir viés na pesquisa, né? Então, inclusive, um dos respondentes colocou esse ponto, e quando eu fiz a pergunta, eu considerei esse ponto, tá? De qualquer maneira, eu fiz essa pergunta para poder ter uma visão de como as pessoas olham para isso individualmente. Além disso, né? Porque, como eu disse, não tem qualquer caráter científico essa pesquisa, porque ela não atende a critérios, né, metodológicos para atender a um critério científico. Eu acabei por pesquisar também o efeito disso em marcas que tiveram algum dano à sua imagem ao longo dos últimos anos, efeitos em relação ao seu volume de vendas e efeito em relação ao seu preço de mercado. Apesar de o preço de mercado não necessariamente ter uma relação, né, com volume de vendas ou com volume de caixa, etc. Vou até fazer um vídeo a respeito disso, porque tem gente falando a respeito, fazer uma confusão a respeito de valor de mercado e caixa, etc. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Apesar de não ter uma relação direta, né, tem uma relação indireta, mas não tem uma relação direta, eu analisei do ponto de vista de volume de vendas e do ponto de vista de valor de mercado de empresas que tiveram, né, algum dano à sua marca nos últimos quase 20 anos, tá, gente? Então eu olhei casos que são mais antigos, mais ou menos 20 anos, um caso especificamente tem 21 anos. Eu não vou citar as marcas aqui, tá? Não quero nem fazer propaganda a favor, nem propaganda contra, então não vou citar as marcas aqui. Mas eu analisei, né, algumas marcas que tiveram danos à sua imagem ao longo dos últimos anos, mais propriamente ao longo dos últimos 10 anos, mas olhei também ao longo dos últimos 20 anos, para poder avaliar se realmente esse dano à marca, né, o fato de ter a imagem arranhada, impacta diretamente as empresas. Gente, eu vou dizer que o resultado me decepcionou, me deixou triste, mas não me surpreendeu, porque eu já esperava que fosse esse. Qual foi o resultado? De um modo geral, quando uma empresa tem a sua marca arranhada, quando a empresa tem algum dano à sua marca, ou até mesmo a empresa como um todo, né? Porque a empresa pode ter ali várias marcas, mas quando ela sofre algum dano da sua imagem, né? Tem a sua imagem arranhada, existe um impacto direto no primeiro momento, um impacto que ele é um impacto forte, é um impacto que é sentido pela empresa, tanto em termos de valor de mercado, de queda de valor de mercado, quanto em termos de queda no volume de vendas, certo? É um impacto que ele é sentido no primeiro momento, mas que em praticamente todos os casos que eu analisei, a empresa tem uma recuperação que não é uma recuperação lenta, é uma recuperação rápida, é uma recuperação em que normalmente ela consegue recuperar a perda em questão de 6 meses a 1 ano. Por que me decepcionou, gente? Porque eu esperava que realmente as pessoas tivessem uma memória mais longa para esse tipo de situação e que a gente pudesse, de fato, né? Eu acredito muito na questão e aqui eu estou dando uma opinião pessoal, tá? Vocês sabem que eu não costumo dar opinião pessoal nos meus vídeos. Vou colocar uma opinião pessoal aqui. Eu acredito muito na questão da responsabilidade social. Eu deixo, ou pelo menos tento deixar de consumir certo tipo de produto, né? Em alguns casos eu deixo de consumir mesmo, não consumo. Em outros eu tento reduzir o nível de consumo em função desse tipo de situação, em função de ações da empresa que demonstrem uma falta de responsabilidade social. Então eu acabei me decepcionando, me sentindo triste, porque a gente vê que
esse dano à imagem, ele tem a tendência de, no curto prazo, sim, levar a uma queda, mas no longo prazo isso se recupera. Na verdade, na maioria dos casos, nem no longo prazo, no médio prazo, isso se recupera. O caso que foi exceção nessa minha análise, nessa minha pesquisa, foi um caso especificamente que houve recorrência no erro, e o erro é grave, porque se refere ao uso de trabalho escravo. Nesse caso, houve dano sério à marca, houve uma redução tanto de preço de mercado quanto de consumo da marca que não se recuperou, mas foram falhas recorrentes e questão séria relacionada com uso de trabalho escravo. Nos outros casos, casos de escândalo com relação à intoxicação pelo produto, má qualidade, produto vir estragado ou sofrer dano logo de imediato sem qualquer ação do proprietário do produto. Então, uma série de questões. Nada disso teve um impacto direto e duradouro, né, sobre a marca ou sobre o produto específico. Né? O impacto, de modo geral, ele foi um impacto direto, mas curto, não foi duradouro. Gente, lógico, isso desfaz o fato de que a construção da marca é importante? Desfaz o fato de que a construção da marca é importante? Não, porque é visto também, né, e isso foi claro também enquanto eu estava analisando, que a construção da marca ela tem um grande potencial, né, de alavancar vendas, ela tem um grande potencial de melhorar, né, a imagem daquela determinada empresa, a imagem daquele determinado produto junto ao mercado. Apesar de uma arranhada nessa marca, né, nesse produto, nessa empresa, ela dá uma queda que não é duradoura, a construção da marca, o fato de se construir essa marca, ele vai trazer novos clientes. Isso, inclusive, gente, é um efeito que talvez ajude a explicar o fato de essa queda nas vendas não ser duradoura. Por quê? Normalmente, quando a empresa tem sua imagem arranhada, o que ela faz? Ela começa a lidar com a estratégia de marketing, ela começa a fazer estratégia de marketing para alcançar novos clientes. Então, pode ser que o cliente antigo não volte, mas ela consegue alcançar novos clientes e esses novos clientes vão passar a consumir a marca, o que faz com que ela tenha uma recuperação. Então, normalmente, essas ações de responsabilidade social de construção da marca, elas vão ter o efeito de trazer novos clientes. Um dano à marca não necessariamente vai fazer com que ela tenha uma queda substancial de vendas a ponto dessa empresa quebrar. Pelo menos não no que foi objeto da minha análise, que são as grandes empresas. Gente, é claro que quando a gente fala com relação ao meio empresarial de modo geral, é diferente quando a gente está falando de grandes empresas de quando a gente está falando de pequenas empresas, certo? Porque quando a gente está falando de uma pequena empresa, tudo é potencializado. Quando a gente está falando de uma grande empresa, tudo tem um impacto muito maior. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma pequena empresa, qualquer tipo de ação ela tem um impacto muito maior. Por quê? Porque a pequena empresa, muitas vezes, ela não tem um fluxo de caixa para poder conseguir gerenciar uma crise longa, né? A grande empresa, ela tem, né, caixa, ela tem meios, ela tem condições, ela tem recursos para gerenciar uma crise que seja mais longa, né? 6 meses, 1 ano. Empresas pequenas, elas trabalham com fluxo de caixa de 2 meses, 3 meses. Então, elas não conseguem ter essa capacidade de recuperar a marca, né? Então, me desculpem que eu falei errado aqui, mas quando a empresa é pequena, esse tipo de dano, ele tem um impacto muito maior. Quando a empresa é maior, quando a empresa é grande, o impacto, né, por esse dano à imagem é muito menor. Então, o que acontece? Na empresa pequena, a gente vê que, por exemplo, se viraliza uma empresa pequena na internet, né, o crescimento que dá na venda da empresa, ela tem um impacto muito maior para o empresário. Da mesma forma, se uma empresa pequena ela comete um erro a ponto de viralizar, o dano é muito maior. Por quê, gente? Porque ela não é conhecida e ela se tornou conhecida, a imagem dela fica vinculada àquele problema específico. A grande empresa já é conhecida, aquele problema é um no meio de vários e é um no meio daquilo que a empresa já tem de conhecimento no mercado, já tem de construção de marca no mercado. Agora, a empresa pequena não. Por exemplo, aquela empresa lá, né, a empresa a loja,
que fez o sorteio no Instagram e que a pessoa estava com um papelzinho já na mão. Aquela empresa ficou conhecida no Brasil pela sua falta de ética, né? Ou suposta falta de ética no sorteio, certo? Então esse impacto para essa pequena empresa é muito maior do que para grandes empresas, né? Ou seja, a tendência é que dentro desse processo de construção ou de desconstrução da marca, a gente acaba prejudicando muito mais os pequenos do que os grandes, porque os grandes têm capacidade de recuperação, né? Eu espero, e aí mais uma vez estou colocando uma opinião pessoal minha, eu espero pessoalmente que nós aprendamos a lidar com essas situações e que nós aprendamos a realmente punir essas marcas que tenham ações diversas. Mas que a gente faça isso de maneira consciente, gente, porque também é muito fácil a gente julgar, e aí, tratando desse momento específico, do momento que nós vivemos hoje, é muito fácil a gente julgar aqueles que agora, em que muitas vezes eles não estão vendendo absolutamente nada, começam a demitir funcionários. É muito fácil a gente julgar, mas a gente não está na pele, a gente não está na realidade das empresas, né? Então, que a gente aprenda também a fazer um boicote às empresas que realmente tenham ações que são ações condenáveis, né? Em situações normais, porque em situações extraordinárias, né, muitas vezes situações drásticas pedem medidas drásticas e é muito difícil você julgar alguém no momento, ou uma empresa no momento em que ela está tomando medidas drásticas em função de uma situação drástica, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez na posição das pessoas e principalmente dos pequenos ou dos médios empresários, se a gente estivesse na situação deles, talvez a gente faria a mesma coisa, né? Escolher entre travar alguma coisa agora e sobreviver no futuro, ou manter uma situação agora e morrer no futuro, que pode pro mercado e para as pessoas também ser muito mais prejudicial, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação neste momento em que a situação é drástica. Agora, no dia a dia, eu realmente espero que a gente possa estabelecer esse tipo de relação com as marcas e enxergar o que realmente as marcas fazem, porque é muito fácil você fazer propaganda dizendo eu tenho responsabilidade social, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e na realidade, no fundo, não ser bem assim. Então pesquisar as marcas que a gente consome. E uma coisa importante, gente, consumir dos pequenos, né? É algo que é importante hoje e é algo que vai ser importante para o futuro. Consumir dos pequenos, consumir daqueles que estão próximos da gente, consumir daqueles que são, né, que fazem parte ali da comunidade que a gente está inserido. Isso é importante, isso faz diferença. Isso garante também que a gente consiga enxergar de perto o que eles estão fazendo, né? Enfim, considerando a pergunta que eu tinha feito, né, para dar um retorno para aqueles que responderam a pergunta que eu tinha feito, a questão da responsabilidade social, ela tem a tendência de potencializar vendas, ela tem a tendência de levar um negócio ao crescimento, não necessariamente ela tem a tendência de manter esse negócio em andamento, porque a tendência é que quanto maior o negócio fique, menos impactado ele seja por danos à sua imagem. É uma constatação que não me surpreende, apesar de pessoalmente eu ficar incomodado ao constatar isso. Não me surpreende, é algo que eu já esperava. Certo, gente? Por enquanto é isso, pretendo fazer outros vídeos, vocês sabem que eu estou tentando fazer vídeo de maneira recorrente. Se inscreve no meu canal, clica no gostei se gostou do vídeo. Por enquanto é isso, obrigado, um abraço, tchau!